Hoje nós vamos falar sobre os papéis dos homens, né? Os papéis dos homens diante de Deus, na igreja, na família, no relacionamento com a esposa, na educação dos filhos. Eu quero ler com vocês a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, a partir do verso 2 até o verso 7. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2 ao verso 7. Enquanto vocês abrem, eu já quero fazer uma explicação aqui para vocês, que esse texto, ele é um texto utilizado pela igreja cristã como as qualificações do presbítero, as qualificações do pastor. Tanto é que a partir do verso 8, ele vai falar do diácono, né? Que é um outro oficial da igreja. Eu vou fazer a leitura, vou fazer alguma exposição bem rápida, depois vou entrar nos slides, mas o que eu quero já inicialmente falar para vocês? Fora a qualificação do final do verso 2 que fala apto para ensinar, e esse ensinar é ensinar publicamente na igreja, tá certo? E aí vem toda a questão dos dons dados por Deus e também a capacitação do Espírito. Fora isso, toda essa qualificação aqui, apesar do texto aqui, quando Paulo escreve para Timóteo, orientando como que ele deve selecionar pastores, lá naquela época, no século I, que nós usamos essa mesma recomendação para hoje, mas isso aqui cabe não apenas a pastores e presbíteros, mas todo cristão. E vocês vão perceber pela própria leitura, né, que todos nós precisamos andar nessa estatura, conforme Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, ok? Diz assim a palavra de Deus: é necessário, portanto, que o bispo, essa palavra bispo aqui você pode ler como pastor, ler como presbítero, vai ter praticamente o mesmo sentido, tá? Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não ceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém? Bom, então, uma rápida aqui exposição. O verso 2, quando fala irrepreensível, quando a gente lê irrepreensível, ele tem que ser perfeito. Não, perfeito só Jesus. Perfeito é Deus, tá? Mas esse irrepreensível aqui é no sentido de que ele não é uma pessoa que você olha para ele e você já pode ficar denunciando várias falhas morais nele. Então, irrepreensível nesse sentido, tá? As pessoas olham para ele e respeitam ele. As pessoas de fora também olham para ele e respeitam ele. Depois ele entra aqui no segundo ponto, esposo de uma só mulher. Eu não vou entrar aqui na discussão histórica que tem umas 4, 5 maneiras de a gente olhar isso aqui, tá? Será que o pastor, ele pode ser pastor se ele tiver num segundo casamento? Ou será que Paulo estava falando de uma só mulher, porque na época existia na cultura lá deles, tanto grega como romana, a questão da poligamia? Falou, então se tiver um homem, né, com 2, 3 esposas e se converte, vem para a igreja naquela época, ele não vai poder ser pastor na igreja, porque ele não vai poder ser modelo para as outras famílias. Então tem algumas outras interpretações sobre isso também, mas eu quero chamar a atenção desse esposo de uma só mulher, a vida dele no casamento. E também vou tratar um pouquinho aqui sobre a intimidade conjugal dele, rapidamente. Nós podemos depois pegar essas 3 palavras aqui, temperante, sóbrio e modesto. Nós vamos entrar aqui, mas uma palavra só para juntar as 3, domínio próprio. Todo homem tem que ter domínio próprio. Você junta essas 3 e coloca domínio próprio.
Homem não pode ficar tendo arrombo emocionais. Como esses dias eu falei, eu percebi uma irmã, aí eu fui falar com o marido dela numa situação, falou, olha, infelizmente a sua esposa sofreu um sequestro emocional. Ela não soube lidar com a situação, aí o cérebro, a emoção toma conta do cérebro, aí fecha a razão, aí a parte que tem lá da palavra não é usada, e aí simplesmente as emoções pegam a vida dela e fazem tudo, e depois o prejuízo é grande. Então, os homens têm que tomar cuidado com isso. Hospitaleiro na questão, como é que trata os visitantes, né? Olhando para o século I, hospitaleiro aqui é o seguinte, pense que você está lá na igreja, Timóteo está lá na cidade de Éfeso, ele é pastor, e vem pregadores de fora, né? Então Paulo está dizendo assim, Timóteo, se vier um pregador de fora, se vier irmãos de outra cidade, você precisa receber ele, e os que são presbíteros precisam abrir suas casas para receber esses estranhos, mas eles são irmãos, eles são nossa família, é nesse sentido aqui, mas a gente pode fazer também uma aplicação um pouco mais aberta, mas o sentido do texto original é esse. Aí vem o apto para ensinar, que eu vou fazer a aplicação de que todo homem ele deve ter a liderança do ensino da palavra na sua casa. Verso 3, não dado ao vinho, uma questão polêmica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da bebida, né? E a gente vive num país onde existe um abuso muito grande da bebida, e nós percebemos isso nas pessoas que morrem por causa da bebida, seja pelo que a bebida faz no corpo dela, seja também por tudo que a bebida faz nos casamentos, gerando muitas vezes divórcio, o prejuízo econômico que a bebida traz para o país, por tudo que tem que ser gasto pelo governo no tratamento dessas pessoas, pessoas que morrem em acidente de trânsito por causa que estão alcoolizadas. Então os prejuízos são muito grandes, mas a gente vai entrar. É interessante que depois de Paulo falou, olha, cuidado com o vinho. Aí parece que é como se ele estivesse falando assim, cuidado com o vinho, porque às vezes a pessoa bebe e passa do ponto, ele fica violento. Para pensar, ele fica violento. E aí, entre as palavras não fique violento e outro, inimigo de contendas, né? Você já viu pessoas que às vezes passou do ponto da bebida e começou a brigar com os outros? Você já viu isso? Você percebe aqui, parece que tem um link. Cuidado com a bebida, não seja violento, não fique fazendo contendas, mas é interessante que Paulo, no meio desse camarada aqui, que é meio briguento, meio contencioso, que palavra que ele coloca? Seja amável, trate as pessoas com o coração. Cordato aqui, você tem que pensar na palavra do cardio, coração, de onde vem a palavra cordato na nossa língua, ou seja, trate as pessoas com coração, gentileza, seja amoroso, seja amável. E então ele chega no verso 4, quando ele fala, olha, precisa governar bem a própria casa, mas só o pastor tem que governar bem a casa? Todo homem. O Senhor colocou o homem como cabeça na sua casa. E aí depois ele vai falar que se não cuida bem da casa, não pode também, como vai cuidar da igreja. Depois entra uma questão de ser neófito, que é um novo convertido, tá? E basicamente é sobre isso que nós vamos aqui, e depois eu entro em alguns outros temas importantes sobre a hombridade, masculinidade do homem, tá? Aqui está a nossa missão de hoje, os nossos pontos, tá certo? Fidelidade no casamento, nosso primeiro ponto. O homem deve beber água na sua própria cisterna. Provérbios. Às vezes eu uso uma expressão que vocês que são casados vão entender. É uma ilustração, tá? Uma ilustração. Às vezes a mãe, às vezes falava para o filho assim: olha, se você ficar comendo salgado, chega em casa e você não almoça. Ok? Qual que é a ilustração aqui? O homem casado, ele só tem uma fonte para se alimentar. Não tem alimentação fora.
É só em casa. É o único lugar. Bebe água da sua própria cisterna. Investe nessa cisterna. Lembra de ontem? Investe na cisterna. Essa cisterna é sua, exclusiva, tá? Aí, nós homens, cuidado com... Como chamava aquela música que canta para as crianças? Cuidado. Essa música serve para os homens. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, a tela que abre. Cuidado, o grupo de WhatsApp que aparece negócio lá de repente, você leva um susto. Cuidado, tá? Cuidado com os pensamentos impuros. Vem pensamento ruim? Vem para todo mundo. A questão é, você deixa ele ficar lá? Ou você já corta? Fala, Espírito Santo, me ajuda aqui, corta isso. Porque o pensamento, essas coisas vão vir em todos, ok? As tentações todos são tentados, mas aqui é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Os nossos olhos, telas, existem telas para todos os lugares, e vocês vão entender por que eu estou falando isso daqui a pouco, quando eu entrar nesse ponto aqui dos homens, tá? O homem deve ter cuidado com o trato com outras mulheres. Eu vou falar isso um pouco mais para frente. O que eu quero dizer aqui? O homem, publicamente, ele tem que evitar um contato muito íntimo com outra mulher, porque isso pode ser mal interpretado, e isso também não é bom para a própria imagem da esposa dele, tá? Então, essa questão da gente ter um contato mais próximo, de corpo a corpo, é homem com homem, e mulher com mulher, tá? Para evitar situações ruins, tá? Então, a gente precisa ter cuidado como a gente lida com as irmãs publicamente. A infidelidade, ela tem o poder de destruir a família. Às vezes, por causa da infidelidade de um homem, é uma mulher que sofre, são filhos que perdem o lar. E vocês vão ver depois que, por causa muitas vezes de um ato de um homem, quando o filho dele se casa e ele entra em crise, ele olha para a história do pai e ele fala: meu pai separou, não tem problema, faz parte, é um ciclo familiar. Para pensar nisso. Por outro lado, quando o filho olha para o casamento do pai, e ele sabe que aquele casamento às vezes teve trancos e barrancos, teve crises, momentos dramáticos, mas ele olha, ele vê que o pai ficou com aquela mulher, com a mãe dele. Eu me lembro uma frase num curso uma vez que perguntou assim: qual a coisa mais importante que um pai pode fazer para um filho? Resposta: amar a mãe dele. A mãe dele é a esposa. Deu para entender? Melhor coisa que eu posso fazer para os meus filhos é amar a minha esposa, que é a mãe deles. Ok? Que eu faço ela ficar confiante, segura. Tudo vai ser melhor para ela, tá? Então, a infidelidade é muito destrutivo. Por outro lado, a fidelidade, quando as gerações futuras da nossa família tiverem dificuldades, eles vão olhar para nós, vão olhar para os nossos casamentos e vão falar: não, ele foi amparado por Deus, então eu tenho esperança, eu posso procurar papai e conversar com ele. Eu posso procurar o irmão, porque eu tenho modelos. A gente precisa ser modelo para as gerações que vão vir depois de nós, tá? A infidelidade e o divórcio, e é o que eu estou falando aqui, né? A infidelidade e o divórcio vão deixar vulneráveis quem? As próximas, eu acabei de explicar, já antecipei o ponto. Infelizmente, quando você começa a olhar a história de algumas famílias, você percebe que é uma coisa que se repete. O pai, infelizmente, se divorciou da mãe, aí teve os filhos também entram pelo mesmo caminho. Parece que fica mais frágil, perde-se um modelo moral importante. Porque o casamento que mais vai influenciar a vida dos filhos é o casamento dos pais. É o mais importante. E penso eu que às vezes tem muito jovem não querendo casar, porque eles estão cansados de ver casamentos
ruins, eles falam, eu não quero isso para mim. A vida inteira eu vi um casamento ruim, eu não quero isso para mim. E nós como igreja precisamos ter bons casamentos, casamentos saudáveis, que honram a Deus, para que os filhos, os jovens possam olhar para os casamentos da igreja e falar, eu quero isso para mim. Eu quero esse relacionamento para mim. Eu quero aquilo que Deus projetou para a minha vida. Amém? Seus filhos precisam do seu exemplo. É muito complicado, principalmente para os filhos menores, adolescentes e os meninos, meninas, quando a gente fala uma coisa e faz outra, a gente causa uma confusão na cabeça deles de incoerência. Criança é muito lógica. Aquilo que você fala, ela tem que ver. Senão ela não aprende. Aquilo não entra no coração dela. A gente precisa falar, a gente precisa fazer. Aí vai uma dica: aprenda a pedir perdão para os seus filhos, porque você vai errar com eles. Você erra na hora de falar com eles, você erra na hora de tratar a mãe deles. Por exemplo, eu já tive que situações às vezes de eu ter que pedir perdão para o meu filho e para a minha filha, porque eu agi de maneira inconveniente com a minha esposa na frente dele. Eu tenho que pedir perdão para ela, tenho que pedir perdão para eles. Ela que eu ofendi ela, e para eles porque eu dei um mau testemunho e magoei eles porque eu estou tratando mal a mãe deles. Nós homens temos que fazer isso. Se nós queremos ter filhos quebrantados, que buscam o arrependimento de Deus, nós precisamos agir com arrependimento, a começar dentro da nossa casa. Certinho? Domínio próprio. Homens têm que ser equilibrados. Não pode ser arrombos emocionais. Eles têm que demonstrar autocontrole. Pais, às vezes você tem meninos que às vezes eles facilmente as emoções tomam conta dele. Nada contra chorar, eles choram mesmo, e nós também choramos. Não tem problema chorar, mas tem horas que nós precisamos começar a ensinar desde pequenos nossos filhos homens, que eles precisam aprender a ter controle das suas emoções. Porque não dá para alguém que Deus está chamando para ser líder, tanto na casa como na igreja, toda hora ser assaltado pelas suas emoções. Nós precisamos ensinar, filho, se controla, filho. Não é gritando, que daí você faz ele ficar mais perdido emocionalmente. Fala, filho, controla suas emoções, calma, respira, traz oxigênio para o cérebro que ele funciona melhor. Pensa o que está acontecendo, não precisa fazer assim. E nós homens temos que aprender a proteger os nossos filhos, principalmente os meninos, de situações constrangedoras, porque eles têm vergonha, não é só a gente tem vergonha. Então a gente precisa aprender a poupar, ensinar eles a sair da situação, ajudar eles a se recompor. Agora volta, agora continua, agora volta a brincar, filho. Agora vai lá e pede perdão, agora vai lá e pede desculpa, tá? Sensato. Sensato é aquela pessoa que não age por impulso. O sensato é aquele camarada que, por exemplo, ele não senta lá e come uma caixa inteira de chocolate. Ele não tem sobriedade para comer chocolate, além de ser um glutão, né? Então o impulso ali daquela caixa de chocolate tomou ele ali, e todas aquelas coisas que tem no chocolate, né? Outra coisa também, não ser exagerado na onde? No sensatez para vestir. Aí também fica uma deixa para as irmãs. Irmãs, sejam sensatas para se vestir, porque os homens também, os olhos, né, são a porta da alma, e às vezes eles veem alguma coisa que ele nem queria ver, e aquilo mexe com eles porque ele é homem. Certo? Deus fez ele homem. Ele tem testosterona. Ok? Isso faz dele ser homem. Modesto. Modesto é uma pessoa humilde, que ele não fica se gabando. Homens, como ser modesto? Vamos lá, tem uma televisão, a mulher quer, os filhos querem, fala, não, agora eu cheguei do trabalho, eu vou assistir tal. Quando a gente age assim, a gente não é modesto, porque a gente coloca o nosso interesse acima de tudo. Fala, não gente, vamos ser comunitário, mamãe vai assistir, depois é você, depois papai. Ok?
Então a gente precisa dar o exemplo de ser modesto, em coisas triviais, em coisas simples, que são fáceis das crianças aprenderem, e aí a própria esposa vai ver também, que a gente está buscando o interesse de quem? Da família. Hospitalidade. Então, uma pessoa hospitaleira, ela é amiga dos forasteiros, e ele ama os estranhos. Eu não sei aqui, mas Três Lagoas tem um monte de haitiano. Aqui também? Venezuelano também? Como que a gente tem... para pensar. Tem um haitiano na nossa igreja. A equipe pastoral já sabe. De olho nesse camarada. Ele é estrangeiro. A Bíblia mandou tratar bem os estrangeiros. E todo homem deve lembrar que ele mesmo é um peregrino. Por quê? Porque nós somos do céu. Amém? Então, quando você trata bem um haitiano, um venezuelano, você faz isso porque você tem consciência que você também é um estrangeiro. Nós não somos daqui. Nós somos o quê? Cidadãos do céu. Então, voltando para o caso aqui, tem lá o casal de haitiano. A filhinha deles ficou doente. Vê se ela precisa de remédio. Nós precisamos ajudar essa família. Eles já têm várias barreiras culturais. A família deles está lá no Haiti. Aí eles vão no culto. Senti falta de vocês no culto. Por que vocês não vieram? Vai ter um acampamento. Vê lá. Ela não tem condição de contribuir. Não tem importância. Eles vão participar conosco. Os haitianos da nossa igreja fazem parte da recepção. Para poder servir. Para eles poderem estar no nosso meio. Por que tudo isso? Porque nós precisamos ser hospitaleiros. Nós precisamos acolher as pessoas com generosidade. Como que essa palavra é uma palavra boa? Homens têm que ser generosos, homens têm que ser bondosos. Quando você olha exemplos de homens na Bíblia, eles são bondosos, generosos, eles tratam bem as pessoas, eles compartilham alimentos, eles ajudam as pessoas nos momentos difíceis, tá? Eles recebem bem as pessoas de fora. Nós homens precisamos ser assim, só que faz isso com sabedoria. Saiba como fazer isso. E se vai envolver a sua casa, converse com a co-líder, converse com a esposa, tá? Ensinar a palavra. Nós homens precisamos ensinar as verdades da palavra de Deus. Nós precisamos proteger nossa casa de heresias. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, 2 anos atrás, e aí a Luana foi conversar com a minha filha menor, e ela contou aquelas historinhas, né? Meia gregas, meia pagãs, começou assim. Aí a Luísa foi falar alguma coisa, aí o Tiago, não, vovó foi para o céu, não tem nada disso daí. Ele já corrigiu. Aí a mãe ficou meio assim rindo, eu falei, a gente tem que ensinar as coisas certas desde pequeno, na capacidade que eles têm. Tá? Então, você é homem, você tem filho, tem filha, você é o primeiro professor de Bíblia. A teologia tem que vir da sua casa. Para pensar, qual a pessoa que o seu filho mais confia? Você! Agora imagine, ele está recebendo as verdades de Deus, do céu, da pessoa que ele mais confia, que ele sabe que ama ele, que trata ele bem. O que vai acontecer com aquilo que você fala, quando vem da boca do Pai? Ele absorve. Ele absorve. Assim como na igreja também nós olhamos para os pastores, né? Quando o Espírito nos ajuda a entender que os homens, esses pastores presbíteros, são dons de Deus para a igreja, a gente olha para eles, a gente ama eles, a gente, Senhor, dá tudo que eu preciso através da vida desse homem. Então aquilo que acontece na igreja tem que acontecer em todas as nossas casas. Nós precisamos ser professores de teologia para os nossos filhos. Nós precisamos fazer nossos filhos lerem a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Começa a ler Marcos. Vai lendo. Depois a gente vai conversando. Tem que dar livro para eles lerem. Lê esse livro aqui. Lê esse livro de teologia. Depois traz a pergunta. Temos que incentivar. Porque lembre-se, o mundo não vai parar de demandar eles. O celular vai querer dominar eles. Não. Filho, precisa ler. Precisa ler.
precisa conhecer as verdades de Deus. Filho, o celular está roubando a sua infância, cuidado. Melhor jogar bola, ficar jogando bola virtual, que isso, filho? Vai trocar o real pelo virtual? Mas é tudo uma questão que a gente vai ensinando e falando com eles. Nós precisamos proteger de heresias. Por exemplo, você pega uma criança pequena, você pergunta, quem é Deus? Ah, Jesus é Deus. Ok, está certo, mas não está totalmente certo. Quem é Deus? Ah, Deus é o papai do céu. Está certo, mas não está totalmente certo. Quem é Deus? Desde quando eu dava aula para crianças, há quase 20 anos atrás. Quem é Deus? O Pai, Filho, Espírito. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é trino. Eu estou ensinando trindade para criança de 4, criança de 5, criança de 6. Porque essa é a verdade. Aí eu vou ensinando que o Pai nos amou eternamente, nos elegeu e enviou quem? O Filho que morre na cruz. O Pai não morre, o Filho morre. Não é isso? E a gente celebra a toda a ceia que Cristo morreu por nós na igreja. E aí, quando Jesus volta para o céu, o que ele fala? Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da Trindade. Então eu tenho que ensinar ela a ler a Escritura procurando, cadê a Trindade, cadê a Trindade, cadê o meu Deus? O Pai, o Filho e o Espírito. Desde pequeno, eu tenho que ensinar quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito. Aí a gente fala, Trindade. Corrigir das heresias. Os pais precisam liderar as casas com culto. Como é que eu ensino uma criança a se comportar no culto? Fazendo culto em casa. Falamos sobre isso no almoço hoje. Melhor maneira de ensinar uma criança a cultuar Deus na igreja é ensinar a cultuar em casa. Quanto tempo de culto? Você que sabe, você que está na liderança lá, 15 minutos, 10 minutos. Eu estava falando para o pessoal hoje, na hora que a gente estava junto no almoço, que eu tive um trabalho uma vez que eu tinha sermão com crianças de berçário de 15 segundos. Deus está no céu, amém. Coloca a mão na cabeça da criancinha, ora, acabou o sermão. Outra criança, Jesus perdoa pecados. Quando eu falo isso para uma criança, eu creio que o Espírito Santo já está colocando aquilo lá. Eu não sei como que acontece, eu não entendo tudo, mas eu creio. Eu creio que ela é abençoada quando eu falo a palavra para ela. E o Espírito vem. O Espírito vai preparando ela. A gente precisa fazer isso tudo com fé. Tá certo? Tem que fazer isso na sua casa. O marido tem que conduzir a esposa e os filhos aos cultos da igreja. A família não pode estar quebrada. A gente tem que andar junto. Nossos filhos andam conosco. A gente vai comer um lanche, eles vão junto. A gente vai viajar, o máximo que puder, eles têm que estar juntos, eles precisam andar com a gente, eles precisam ter quilometragem. Precisamos estar juntos na casa de Deus. Eles precisam olhar para nós e ver, papai e mamãe amam ir no culto. Eu também. Eles vão copiar, eles adoram copiar a gente, copiar coisa boa. Agora, se eles veem que a gente fica faltando, não vai, mamãe vai, papai não vai, eles falam assim, não tem problema, não é tão importante na igreja, porque papai vai, mamãe não vai, papai não vai, e pode ir tudo assim e tal. Não é. Temos que estar juntos. Isso é papel do marido. E aí quando as famílias também começam assim tal, aí os pastores falam assim, irmão, senti sua falta. Não vi seu rostinho. Saudade de você. Isso é verdade, porque pastor ama ovelha. E o marido tem que supervisionar a devoção da esposa dos filhos. Se a esposa não está orando, é culpa do marido. Se o filho não está lendo a Bíblia, é culpa do marido. Se não for na igreja, é culpa do marido. Por quê? Porque Deus fez assim. Deus quis. Quando eu falo para vocês que não é fácil ser marido, é por causa dessas coisas. Tudo é culpa dele no final. E se tudo der certo, a gente fala, glórias a Deus. Não tem glória nenhuma para ele. Mas tudo que está errado é culpa dele. É fácil ser marido? Não é. Mas se Deus te fez homem, Ele te chamou para ser um homem cheio do Espírito Santo. Ele confiou uma família para você. Ele chamou você para ser modelo. Ele chamou você para ser um servo. E para produzir servos. Filhos e filhas que servem e amam a Deus. Esse é o chamado de todo homem.
Não é dominado pela bebida. Tem pessoas que tratam a bebida como droga. Tem os dois extremos, bebida é droga. Ah, é droga, não pode beber que é pecado. Então ela fala que a bebida é droga. Do outro, como ela usa a bebida como droga, ela bebe para se drogar. Os dois extremos. Mas eles no final olham do mesmo jeito, é droga. Não consegue viver no equilíbrio da Bíblia. Paulo fala, não se embriaga. O que ele está dizendo? Tenha domínio sobre a bebida. Cuidado. E muito cuidado, pais, com as crianças com bebida. Elas não sabem nada de domínio. Mas tudo que ela vê, ela copia. Tudo que ela vê fazer, ela fala assim, então se o papai faz, mamãe faz, eu também vou fazer. Cuidado. Eu fui criado num bar, desde pequenininho. Então eu sei de todos os perigos da bebida. Mas tem pessoas que querem que a gente fale assim, pastor, tem que falar que beber é pecado, mas a Bíblia não fala. Se eu falar isso é legalismo, eu não posso. Jesus batia de frente com os legalistas da época dele. Não. O Evangelho não é uma cartilha de pode e não pode. O Evangelho é Deus morreu por pecadores. Jesus morreu por pecadores. E agora nos chamam para ser guiados pelo Espírito. E onde há o Espírito há liberdade. As pessoas têm que saber que cada situação elas precisam da palavra e do Espírito para lidar com tudo. Esse é o plano de Deus. Não trate a bebida como droga. Precisamos falar com os nossos filhos no tempo certo sobre bebida. Precisa explicar para eles. Precisamos falar sobre isso com eles, tá? Igual às vezes alguns pais não querem tratar assunto de sexualidade com os filhos. Você não trata, a internet trata, a escola trata, os colegas tratam e trata tudo errado. Ensina tudo deturpado. Não, nós temos que falar dos assuntos mais importantes. Nós temos que falar. Nós ensinamos nossos filhos a se vestir. Nós ensinamos nossos filhos a comer bem, sobre atividade, sobre tudo. Nós temos que ensinar uma cosmovisão. Tudo a partir da Escritura. Nós temos que treinar, homens, treinem seus filhos a tal ponto de confiarem na palavra, que eles confiem mais na palavra do que em você. Porque você passa, você erra, você falha. A palavra é inerrante, a palavra vem do céu, e a palavra é a palavra de Deus. A palavra do papai falha. O papai não tem como prometer. O papai se compromete, só Deus faz promessas. Nós precisamos falar para eles que a palavra está cheia de promessas. Eles precisam acreditar na palavra. Mas o pai deles precisa acreditar na palavra, com todo o coração. Já dei uma introdução, né? Às vezes os irmãos estão lá brigando, os irmãos começam a brigar, falam, irmãos, já tem um monte de demônio contra nós, vocês querem brigar entre nós? Que isso? Então, a gente tem que ser, a Bíblia diz que os filhos de Deus são o quê? Briguentos? Pacificadores. Nós temos a paz de Cristo. Nós somos pregadores do Evangelho porque nós queremos que os homens sem Cristo, perdidos, e perdidos quer dizer sem a vida eterna, mortos espiritualmente, eles se reconciliem com quem? Deus. Então nós levamos o Evangelho para que eles tenham paz. Agora, se invadir a sua casa para fazer mal a alguém, que Deus colocou você como protetor, muro, amparo, aí outra coisa, aí é legítima defesa. Aí o que acontecer é por conta de quem entrou na sua casa, é por conta dele. Defenda, porque Deus está com você. Amém?
A Bíblia tem isso. De todo lado mostra isso. O homem é responsável de proteger a sua casa. Apesar de nossa cultura hoje, né, tá tudo invertido. Parece que se alguém invade a sua casa e você se defende, acontece alguma coisa, parece que você é processado. Parece que você é o criminoso. Não. Mas lembre-se, antes importa seguir a lei de Deus do que a lei dos homens. Sejam protetores, sejam muros entre os filhos de Belial lá de fora e sua esposa e seus filhos, e os bens às vezes que Deus te dá. É lógico, se alguém vier para pegar o carro e vier com uma arma, fala assim, pode levar, leva, só deixa a minha esposa, deixa o meu filho, o resto você pode levar, leva até o óculos, a gente faz outro. Amém? Mas nós não temos que ser briguento, nós não temos que ser de contenda. Nós não podemos deixar isso acontecer dentro da igreja. Quando você vê um irmão que está brigado com o outro, vai lá, tenta fazer a paz entre eles. Isso é ruim para nós. A gente é chamado para viver em unidade. E essa unidade tem que começar na nossa casa. Homem e mulher têm que viver bem. Porque isso vai trazer segurança para as crianças, para os filhos. Eles precisam ser criados em um lugar seguro, amoroso. É fácil falar, né? Mas essa é a vontade de Deus. A gente precisa lutar por isso. A gente precisa lutar por essas coisas boas na nossa casa. E aí entra o quê? Arrependimento, perdão, renúncia, sacrifício. E aí entra o papel do líder. Você, homem, você tem que conduzir esse processo. De quando as coisas ficarem mal, você fala assim, nós não vamos naquele aniversário hoje não, a gente está mal. Nós estamos mal com o outro, a gente vai na frente dos outros mal, chega lá, uma outra vai dar uma patadinha no outro, as pessoas vão ver e ficar pior. Não, vamos resolver. Se a gente não resolver, a gente não sai de casa, vamos ficar bem primeiro. Estou mandando ninguém fazer isso, tá? Estou dando só uma instrução, isso pode acontecer. E daí, briga, não resolve, vai lá e fica os dois. Todo mundo percebe, aí a gente pega uma coisa íntima e joga para todo mundo ver. Isso é bom? Isso é honroso? Isso ajuda quem? Isso faz só as pessoas rir da gente. Aí no outro dia fica tudo bem, vai falar assim, para que aquilo? Então, resolve. Homem, tome a liderança. Se a mulher for assim, não quero conversar hoje, conversa com ela, abre a Bíblia. Fala, olha, a Bíblia falou tomar cuidado, porque se a gente dorme, que a saída aqui entre nós, vai começar a subir um murinho aqui, ó, no meio da cama. Amanhã esse murinho já tem 2 fieiras aqui de tijolo. Quanto mais demora, mais aumenta o muro. Daqui a pouco eu tenho que subir aqui para te chamar. Aí vai ficando cada vez mais o quê? Azedo, ruim. Aí vem quem? Aí vem as setas. Ah, não conversa com ela não, essa mulher é muito dura, tem que te respeitar, não te respeita. Não, esse marido aí, ele não é humilde. Ele não te ama igual a Bíblia fala, que Jesus ama a igreja. Começa a ver essas setas. Então resolve, deixa as coisas em paz. Nós não temos que ser briguentos, nós temos que ser amáveis, nós temos que tratar as pessoas com coração. Cuidado! Tem pessoa que fala assim, não, eu não sou briguento, eu nunca relei a mão de ninguém, mas as palavras delas são assassinas. E vocês sabem que tem palavras que machucam mais do que um murro. Ok? Cuidado, a nossa língua pode ser mortal, a Bíblia diz que ela é terrível, que ela é um veneno incontido, não é isso? Cuidado com o que você fala. Ah, mas eu falei, ok, pede perdão, pede desculpa, fala, olha, eu falei o que não devia, me perdoa, não devia ter falado isso. Quebrantamento, isso vai ajudar a nossa vida. Não seja amante do dinheiro, não podemos ser controlados pelo desejo de bens naturais. Eu fico percebendo que, assim, ó, uma pessoa começa a prosperar, aí tipo assim, a prosperidade sempre é de Deus, a prosperidade sempre de Deus, sempre é de Deus. Aí aquela prosperidade que sempre é de Deus, começa a afastá-la de Deus. Ela não pode vir mais no culto, ela não tem tempo mais para sair com a esposa, aí não tem tempo mais para os filhos. Aí quando pergunta para ele, ele fala, não, eu estou fazendo isso para vocês.
Fala assim, nossa, você está prosperando, para Deus está me dando. Fala, engraçado, Deus está te dando e está te afastando dele. Interessante, né? Toda vez que um homem recebe uma proposta de aumento, sempre ele acha que sempre aquilo, ele nunca pode achar que aquilo é uma maneira, às vezes, de desviar ele de Deus. A Bíblia falou que Deus chamou os pobres para serem ricos em fé. Cuidado com a teologia da prosperidade. Ela está aí. Cuidado. O dinheiro, ele é necessário. Só que ele não pode dominar o nosso coração. Com certeza você conhece pessoas, irmãos, que eram muito abençoados pela presença de Deus, que começaram a prosperar, eles se afastaram. Eles serviam, aí não tem mais tempo de servir a Deus. Como é que ele está prosperando? Isso não é prosperidade. Se alguém está indo menos nos cultos, não tem tempo para servir a Deus, como é que ele pode falar que ele está sendo próximo e que Deus está fazendo isso por ele? Ele está totalmente equivocado. E você tem que ajudar ele. Colocar a palavra diante dele e falar, escuta, você está indo menos na igreja, você não tem tempo para a família, você não brinca com os filhos, e você acha que você está ficando melhor, você está ficando mais longe de Deus, e o dinheiro está fazendo isso. Aí, a contribuição diminui. Ao invés de ser diretamente proporcional, ganha mais, contribui mais, é inversamente proporcional. Quanto mais ganha, menos contribui. E Deus vai testando a gente nisso. Nós temos que cuidar da finança da família, mesmo que a mulher seja gerente. Lembra que eu falei ontem? A mulher pode ter um dom de administrar o dinheiro melhor que você, então seja inteligente. Fala assim, você é gerente, estou te nomeando, sou o supervisor aqui, sou o diretor, você é a gerente. Você vai tomar a frente nessa questão do dinheiro, investimento, o que vai, tem que não usar. A gente faz a reuniãozinha, a gente vai conversando, mas graças a Deus pela sua vida. Ok? Lembra que o homem, ele tem que ajudar a esposa a viver todo o potencial, todos os dons que Deus colocou na vida dela. Não os que você quer. Tá? Não os dons que o marido quer que ela faça, mas os dons que Deus colocou no coração dela para ela fazer. Ok? Deus chamou ela. Deus chamou as mulheres para serem mães. Isso é um dom. Deus chamou as mulheres para serem esposas. Deus chamou as mulheres para serem pacificadoras, para serem cuidadosas, para serem socorristas. Deus chamou as mães para darem aula para as crianças. Deus chamou as mulheres para serem evangelistas. Deus chamou a mulher para cuidar de mulher, mas percebe, cada uma vai ter um dom. Nós precisamos ajudar elas a entender o que Deus me chamou para fazer. Primeiro na minha casa, depois na igreja e depois em todo lugar. Porque tudo pertence Cristo. Como diz Kuyper, não há nenhum lugar que eu possa colocar o meu pé e não possa falar, isso pertence a Cristo. Se a gente for na lua e colocar o pé lá, você tem que dizer, isso aqui pertence a Cristo. A lua foi feita para a glória de Deus. Dinheiro, seja fiel nas contribuições. Aí você vai falar, às vezes, com a pessoa que está com dificuldade financeira. Aí a gente está conversando, fala, escuta, você está contribuindo? Não estou contribuindo, estou muito apertada e Deus entende. Você parou para pensar que Deus pode estar disciplinando você porque você parou de contribuir e aí você nunca sai disso? Parou para pensar? Eu falando com a pessoa, parou para pensar? Não, Deus me entende. Mas Ele falou na palavra, não é mais seguro seguir a palavra do que seguir o que você pensa que Deus é? Porque nós temos a tendência de acomodar quem Deus é, conforme a crise que a gente passa. A gente não pode fazer isso. O mundo faz isso. A cultura faz isso. Nós não. Nós seguimos o Deus da Escritura. E todos nós não estamos correndo atrás de ídolos que os outros homens fazem, o que o nosso coração produz, porque nós temos a revelação da palavra. A palavra nos mostra quem é Deus. O Pai, o Filho, então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que o dinheiro vai nos fazendo ficar idólatras. Outra coisa, dinheiro que a gente ganha, a gente precisa aprender. Mas isso aqui, se não for planejado, geralmente não dá certo, tá? Como assim planejado? Nós precisamos deixar uma parte que a gente ganha e falar assim, isso aqui vai ser para socorrer alguém. Quem? Eu não sei, quem precisar.
algum irmão da igreja, pode ser que o meu irmão lá, meu irmão de sangue precisa, pode ser que a minha mãe precisa, pode ser que o vizinho, alguma coisa, mas eu preciso também socorrer. Como é bom ser socorrido, não é? Deus nos socorre, nos socorre. A gente precisa fazer isso pelas pessoas, e socorrer custa dinheiro. A gente mostra amor pelas pessoas, quando a gente gasta dinheiro com elas. Liderança masculina, saímos de Timóteo, entramos em liderança masculina madura. 3 palavras importantes, vamos lá. Liderar, prover. Se você pegar essas 3 palavras e ficar, vai melhorar muito. Liderar, não vai ser mais omisso. Prover, você vai trazer estabilidade para sua casa, bem-estar, e vai às vezes tirar preocupações da esposa. E por último, uma das coisas que a mulher mais busca quando ela se casa, não são esses olhos aí que você acha que é lindo. Não é esse argumento seu, que você acha que tem argumento. As mulheres buscam segurança. Por que elas são assim? Porque Deus fez elas assim. Deus fez as mulheres para buscar segurança, e Deus fez os homens para prover segurança. Tudo vai dar certo. Ok? Liderar, prover, proteger. Só que lembre-se, proteger, eu não posso só pensar do ponto de vista físico. Prover, eu não posso só pensar do ponto de vista material. Liderar é tudo. Liderar é tudo. Liderar, às vezes, ter uma avenida muito complicada que não para. Liderar é pegar na mão dela e falar assim: vem comigo. Isso é muito importante para errar esse passo aqui agora. Vem comigo. A gente faz isso com criança. Você está andando com criança na calçada. Como é que você entende a questão de proteção com ela? Principalmente os meninos, para ensinar eles a protegerem as mulheres. Você fica do lado da calçada, perto da rua, eles ficam para o lado de dentro. Se tiver uma menina, ela fica para mais dentro ainda. Mas os cachorros que ficam lá querendo vir, então põe ela no meio, põe o moleque para lá, você para cá, para a rua. A gente está ensinando para as crianças proteção. Não, o papai ficou aqui. O papai sempre está aqui, você está aqui atrás. Às vezes eu vou levar meus filhos para a escola, é 150 metros, eu vou a pé. E aí tem aqueles cachorrão que fica batendo. E aí eu fico olhando e falei assim: se um dia esse cachorro escapar e vier, qual é o plano que eu tenho de saída? Aí eu já sei as árvores, os negócios que põem os lixos. Fala, bom, a Luísa eu jogo aqui, o Tiago eu coloco aqui, e esse cachorro eu corro, jogo uma pedra nele, depois eu arrumo uma árvore para mim. É verdade. É engraçado, mas é verdade. Porque eu fico pensando que eu tenho que proteger, porque Deus me chamou para proteger, tá? Então, agora olha isso aqui. A maneira como o homem fala com as mulheres mostra se ele é maduro. Às vezes tem situação que acontece dentro da família, no local de trabalho, e infelizmente dentro da igreja, que começa com uns gracejos, umas brincadeiras, no final não percebe, está flertando, um casamento está ruim, de repente ele está tendo uma relação indevida com a pessoa. E às vezes quando ele é exortado, vai falar assim: não, é só amizade. Homem tem que ser mais amigo de homem, mulher tem que ser amiga de mulher. A minha melhor amiga é a minha esposa. Minha mãe também ajudava, o Senhor levou. Isso evita situações vulneráveis quando temos o quê? Crise. Todo mundo tem crise, tá? Então é um alerta. Um homem maduro, ele sabe lidar com as questões de lascívia e pornografia. Se tem uma coisa que destrói a adoração de um homem, é a lascívia e a pornografia. Porque essas coisas tiram nossos olhos de Deus e colocam diante de coisas impuras que acabam com a gente.
destrói nossa fé. E essas coisas roubam o nosso relacionamento íntimo com as nossas esposas. Isso é terrível. E a nossa geração é muito mais complicada. Porque é muito acessível. Um toque. Às vezes acontece uma coisa que você nem está buscando, aparece para você ali. Pensa que você está no grupo do WhatsApp, de repente acontece uma coisa estranha lá. Aí você tem que... Se você está no grupo do WhatsApp e isso está acontecendo, sai do grupo. Ah, é de trabalho. As normas do serviço público dizem que as coisas têm que ser feitas com conceitos de moral. Isso não pode. Porque isso aqui pode até depois ser colocado como um assédio. Grupo de trabalho não pode ter essas coisas. Porque é grupo de trabalho, questão funcional. Amém, homens? Esposas, sejam inteligentes espiritualmente, orem por esse homem. Orem por esses homens. Ajudem eles em oração no Senhor. Terceiro, a gente percebe que o homem é maduro quando, além de se preocupar com o casamento dele, ele também demonstra interesse em relação ao casamento dos outros homens. Um homem maduro, um homem que ama a Deus, quando ele vê um homem com problema no casamento, ele quer ajudar. Ele quer livrar. Ele não quer que chegue no divórcio, ele quer ajudar. Ele se preocupa, isso é sinal de maturidade. Porque ele sabe que se o divórcio chegar ali, vai ter muito prejuízo. Aquele divórcio vai afetar as crianças. Aquele divórcio vai afetar o coração daquela mulher, vai destruir o coração daquele homem. Aquele divórcio vai afetar a igreja. Aquele divórcio vai afetar os pais dos dois. Afeta a família inteira, porque quando casa vai todo mundo. Ou não é? Homem maduro, quando vê um amigo, um homem com problema, ele chega. Querido, se o casamento não está legal, para. Conversa, procure ajuda, procure a equipe pastoral da igreja. O casamento é uma coisa importante, porque isso que Satanás, ele ataca tanto o casamento, porque quando ele consegue entrar no casamento, bagunçar o casamento, é muito ruim para o reino de Deus. Ok? Lembre-se, o casamento vem primeiro de tudo, depois vem as outras coisas. Quais são as 3 palavras? Liderar, prover, proteger. Parece escoteiro, né? Lembra de escoteiro? Liderar, prover, proteger. Faça isso. Seja um protetor, um provedor. Lidere sua casa. Mas lembre-se, ela é a sua co-líder, auxiliar. Anda não deixa ela entrar na sua frente. Mas ela também não precisa ficar olhando as suas costas. Ela tem que estar do seu lado. O homem deve saber que é responsável de prover o sustento para a família. Mas isso não quer dizer que a mulher não pode trazer riqueza para casa. Lembra Provérbios 31 ontem? Aí cada família vai ter que ter o seu modelo. E aí os maridos vão ter que cuidar para a mulher às vezes não estar focando mais fora, do chamado fora, do que o primeiro chamado, que é o quê? É casada? Esposo, filhos e casa. Não é isso? É ali que está o primeiro chamado dela. Portanto, sustentar a família, primariamente, é responsabilidade do marido. E as mulheres cuidam da criança. Agora, deixa eu separar uma coisa da outra aqui. As mulheres cuidam da criança, comida, tomar banho, roupa, tal. Mas no final a educação é do pai. Sabe o que eu quero dizer com isso? Seu filho está com problema na escola, não manda sua mulher não, vai você é o chefe da casa, vai você. E outra coisa, pai, não espera vir problema na escola, vai lá e vê como é que está. Como é que está meu filho? Quero conversar com a professora. Por quê? Está tudo bem. Eu falo, não, eu sei, mas eu quero saber como é que meu filho está, eu quero ver se ele está sendo respeitoso.
Eu quero saber se ele está interessado. Às vezes para ele está tudo bem na escola. Às vezes você está pagando mensalidade, o moleque só conversa, mas aí ele tira uma nota mais ou menos boa, você acha que está tudo bem. Mas não está. Ele não está levando a sério. E a gente não está lá para ver. A educação, liderar a educação dos filhos é do homem. Isso é Bíblia. Eu vou mostrar isso um pouco amanhã. Isso é Bíblia. A mulher auxilia, tá? Como o homem protege sua mulher? Tem uma água aqui, né? Vamos tomar. Primeiro, o homem casado tem que tirar aqueles caras inconvenientes perto dela. Toda situação inconveniente, o homem tem que chegar. Estou mandando brigar não, tá? Não estou mandando ser grosseiro não. Estou falando assim, tira aquele camarada inconveniente. Pode ser que seja uma mulher inconveniente. Então também chegue e tire a sua esposa. Proteja ela publicamente. Tire ela de situações que pode ficar tóxica. Tá? Não exponha ela publicamente. Marido e mulher não tem que ficar falando, às vezes, dos problemas, dos pecados que acontecem em casa para as outras pessoas. Não. Conversem entre vocês. Vocês têm pessoas confiáveis? Vocês têm amigos próximos que são fiéis? Você tem pessoas que você vai contar um problema e ele vai orar com você? Ou aquilo vai propagar? Igual uma pedra quando joga no lago, que vai fazendo onda. Depois todo mundo sabe que está acontecendo na sua casa. Marido, não exponha a sua esposa. Mulher, não exponha seu marido. Olha o nome. Relacionamento íntimo. É dos dois. Está com dificuldade? Procura a equipe pastoral. Está aí para servir, está aí para aconselhar, está aí para abrir a Bíblia com vocês e mostrar como que tem que resolver as situações. A Bíblia fala, é só a gente deixar ela falar. Tá certo? Trate a mulher com gentileza publicamente. Não grita com ela. Não grite. Eu lembro que teve um sermão lá na igreja que eu falei assim, não grite com a sua esposa, põe a mão na boca. E aí tenta gritar com ela, não vai dar. Não grite. Não grite. Não deixe o seu filho menino gritar com a sua filha menina. Porque ele já começa desde pequeno gritar com mulher. Não deixa. Não permita o seu filho menino gritar com a mãe. Não deixa. O homem não tem que gritar com mulher. Ah, você quer gritar? Grita lá no futebol com os caras lá. Grita com os meninos da escola. Se vira lá. Com mulher você não grita. E ao mesmo tempo você chega da menina e fala, menina, respeita seu irmão. Ele é menino. Aí você vai colocando o quê? Os papéis de cada um, como tem que ser. Mas aí se a gente vai e grita com a esposa, tem que pedir perdão. E lembre-se, se fizer na frente dos meninos, pede para ela, e chama os dois, pede para os dois, pede perdão. E quem sabe se eles forem muito espirituais, vai falar, papai, vamos orar por você, fecha o olho. É sério? Porque o Espírito Santo vai trabalhando neles, né? A gente vai ensinando, vai mostrando. Quer ter filho quebrantado, seja quebrantado. Proteja sua mulher de emoções do quê? Às vezes, a mulher vem falar com você, lá é uma questão do trabalho. É um BO. Ah, a pessoa quer que eu ajudo. Isso aqui é um BO. E a minha esposa, semana, esse dia não está muito boa. Fala, querida, bem, amor, o nome que você chama. Não entra nessa bola dividida não, vamos dar uma poupada. O homem tem que saber olhar, se afastar um pouco, olhar a situação que a mulher está vivendo e tirar ela de situações tóxicas, principalmente emocionais. Nós precisamos proteger as emoções das nossas esposas, porque se as emoções dela explodir, a gente que cata os cacos depois. O B.O. vai lá para nossa casa. Os problemas acontecem em outro lugar, o B.O. vai lá para casa. E a gente fica com todo o problema. Aí a mãe também, aí ela também mãe fica nervosa com os meninos.
a gente tem que proteger as emoções dela, tá? Nós precisamos aconselhar elas em decisões importantes. Mulheres, vai tomar decisão importante? Conversa com o seu marido. Ouça o que ele tem a falar sobre aquilo. O homem protege, escuta isso, o homem protege a reputação da sua esposa quando ele sabiamente evita intimidade inapropriada com outra. Lembra que eu falei dos gracejos, não sei o que, não, minha amiga, não sei o que, quando ele faz aquilo, quem que ele expõe? A mulher. Ele expõe a mulher não gosta disso. A mulher não gosta disso. Às vezes ela pode dar risada para não constranger você publicamente, aí chega em casa e sabe o que acontece. Então já não precisa falar lá em casa, então você já para. Ok? Isso é proteger a reputação da mulher. A gente agindo de maneira correta, não tendo liberdade indevida com outra mulher. Liberdade com mulher, nossa filha, nossa mãe, nossa esposa. Ok? Para a gente evitar problema. Ok? Aqui, para a gente recapitular o que a gente falou na quinta, né? Qual que é a liderança de Deus? Aí o marido é frouxo. Ou ele quer ser o quê? Tirano. Camarada viveu a vida inteira sem conhecer a doutrina da graça. Aí ele conhece as doutrinas da graça. Aí ele conhece o plano de Deus para o casamento. Aí ele escuta que ele tem que liderar a casa dele. Aí ele confunde liderança humilde, amorosa, com autoritarismo, com mandar. Liderar não é mandar, olha para Jesus. Liderar é servir. Liderar é ser modelo. Liderar é se sacrificar pelo outro. Jesus, gente. Jesus é o nosso modelo. Ok? Então cuidado. Às vezes a gente vem numa situação que a gente é omisso, aí a mulher estava tomando a frente, aí a gente tem que corrigir aquilo, e aí a gente passa do ponto, vai para o outro extremo. Não, vou ficar com a base bíblica aqui, ó, governo do marido, amoroso e humilde. A mulher, submissão, alegre e sábio. Mulher não tem que tomar a liderança do homem. O homem não tem que entregar a liderança para mulher. Então, o frouxo, o capacho, tirania, usurpação, é tudo desvio. Eu preciso andar no caminho de Deus. Liderança humilde, amorosa, bondosa, liderar, prover, proteger. Tomando decisões colegiadas. Olha aí, eu gosto de colegiado. Decisões colegiadas. O que tem aqui? Tem pessoas, pastor Nilton, tem pessoas que eles não conseguem trabalhar em colegiado. E falam assim, eu não consigo trabalhar com um monte de gente falando, me dá alguma coisa que eu faço, mas com um monte de gente eu não consigo. Isso mostra o quê? Uma certa debilidade que precisa ser trabalhada. A gente precisa aprender a trabalhar em comunidade. Mas às vezes a pessoa não quer. Ok. Mas o marido e a mulher não tem como fazer isso. Eles têm que trabalhar em colegiado. Eles têm que trabalhar junto. Só que isso não é fácil. E lembre-se, nós nos complementamos. 3 coisas simples para a gente pensar como tomar uma decisão colegiada. Primeira coisa, o casal precisa fazer: conversar. Conversar bastante. Conversa. 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 Depois, Bíblia. Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia. A Bíblia. Ok, conversamos, conhecemos uma outra posição, lemos os textos, versos, princípios, o que a teologia fala sobre esse assunto e tal. Agora nós vamos orar. Conversar. Bíblia. Depois falar com Deus. É simples, gente, não tem segredo. Conversar, nós precisamos conversar. Às vezes os casais não conversam. Aí quando namorava, deixou ela lá
Chegou em casa, aí liga. E aí, cheguei. Ah, que bom. Ah, então tá bom. Fica com Deus. Ah, desliga. Não, desliga você. Não, desliga. Aí quando casa não conversa. Que loucura. A gente precisa conversar. Se o seu cônjuge não está conversando com você, vocês não estão conversando, vocês precisam fazer uma oração e falar: Senhor, nos ajuda a conversar. Conversar. Porque é na conversa que a gente vai se tornando mais íntimo, conhecendo um ao outro. A falta de conversa no casamento impede do casal ter uma intimidade mais profunda, de realmente revelar os seus medos, as suas angústias, mas o cônjuge tem que ouvir isso. Só que a gente tem medo de falar, porque tem medo de depois as pessoas não amarem a nós. Ah, não, eu não posso falar tudo que eu sou, porque ela não vai aguentar. Então conversa com o pastor, pega orientação, aí depois conversa, às vezes fala devagar, a mulher também, mas a gente precisa desenvolver essa abertura, transparência. Lembre-se, quando o pecado entrou no casamento de Adão e Eva, como que eles ficaram? Vergonha. A gente tem vergonha um do outro, mas somos um só. Mas tem vergonha. Por que somos assim? Por causa do pecado. Efeito do pecado. E aí nós precisamos do quê? Do Espírito, da palavra, nos conduzir de como termos um relacionamento mais profundo. Deus deu a mulher ao homem para ajudar em todas as coisas, mas a mulher não deve liderar ele. E quando tiver falta de consenso, quem resolve? Por quê? Porque ele no final que presta conta. É por causa disso. Ah, porque ele é melhor que ela? Não. Tem nada a ver com, não tem a ver com valor. Os dois têm o mesmo valor. Por quê? Os dois portam a imagem de Deus. Isso é valor. E é por isso que o ser humano tem valor, porque tem a imagem de Deus. Os animais não têm. Mas algumas pessoas eu acho que estão até acreditando que deve ter a imagem de Deus nos animais, porque do jeito que eles estão fazendo, estão investindo mais nos animais do que nas pessoas. Infelizmente. É porque as pessoas não entendem a imagem de Deus no ser humano. Tá? Mas então, o homem tem a última palavra. E lembre-se. Mas eu falei para ele não fazer. Mas vocês estão juntos. Não adianta depois falar, falei para ele não fazer, ele fez, deu tudo errado. Mas você tem que estar junto com ele. Porque senão começa a virar uma disputa. Porque às vezes o homem vai ouvir a mulher, ouve a mulher, fala, não, vamos fazer o que você falou. Aí dá errado. Tá vendo? Fui ouvir você. Deu tudo errado. Não pode ser assim. Na hora que toma uma decisão, não teve consenso, e o homem toma a decisão final, a mulher tem que estar junto com ele. Na alegria e na tristeza. No acerto e no erro. No lucro e no prejuízo. Decisões colegiadas. Isso aqui é para a gente pensar, e quem sabe depois na hora das perguntas a gente fala, né, Danilo? Danilo está me olhando lá. O marido recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, mas a esposa gosta de Campo Grande. E ela não quer mudar por causa que a família dela inteira mora aqui. E agora? Tem que tomar uma decisão. Decisão o quê? Colegiada. Como que o marido deve agir? Vamos deixar para as perguntas e respostas. O pastor Rodrigo, o pastor Nildo vai responder. A mulher quer mudar de igreja porque não gosta do louvor. Não gosta do louvor. Faltando alguma coisa, não sou tocado. Não, mas é instrumento que é tocado, não é a gente. O Espírito produz emoções santas em nós. Mas o marido argumenta que a pregação é satisfatória, mas a palavra é boa, bem. Para complicar, os filhos chegam e falam assim, essa igreja não tem evento, não tem as coisas. Percebe? Louvor, palavra, e aí tem os filhos que falam, não tem evento. E aí o marido tem que liderar essa decisão. Só uma provocação para vocês. Muitas vezes os casais têm que decidir mudança de cidade.
quando vem uma nova proposta de trabalho para um dos dois. Você sabe uma coisa que eu percebo que eles quase nunca levam em conta? Eles nunca levam em conta se é vontade de Deus que eles deixem a igreja onde eles estão. Eles olham só o valor que vai aumentar no contra-cheque. E eles falam, é de Deus porque vai ganhar mais. Cuidado. Às vezes sai de um lugar onde está bem cuidado, bem alimentado, crescendo, servindo, vai para um lugar para até de ir na igreja. Ah, mas é uma benção, prosperidade. Prosperou de verdade? Prosperou? Cuidado. As pessoas se afastam quando saem do lugar onde Deus colocou ela, direitinho, está tudo dando certo. Mas ele acha que se vai ganhar mais já é sempre de Deus. Educação dos filhos. Quem que tem que tomar a iniciativa da educação? O pai. E quem auxilia? O pai, ele toma a iniciativa. Quem que tem que fazer a disciplina, o castigo? Quem que tem que liderar isso? Eu costumo dizer, tipo assim, quem tem que fazer esse trabalho, o que é o trabalho sujo? Aquele que ninguém quer fazer, aquele trabalho que não é popular. Tipo disciplina da igreja. Não, pastor, não. É tipo um trabalho sujo, às vezes precisa fazer, as pessoas não querem, porque não é popular, né? Não é popular ter que corrigir as coisas conforme a palavra. Então o homem tem que liderar isso, a mãe cuida, tá? Isso aqui a gente faz depois nas perguntas. Aqui nós encerramos. Um bom líder em casa, vamos ver. Aí, ó, tem 10 questões, vamos ver que nota você vai tirar? Amém? Vamos ver quanto você vai tirar? Provinha, oral, mental, prova mental. Serve, ele serve em casa? Ou ele só recebe? Senta lá e traz isso para mim, traz aquilo, traz o controle, traz água e tal. Menino. Ele se sacrifica pela mulher, pelos filhos. Ele não exige servidão. Ele ajuda a mulher a depender de Cristo ou a mulher depende dele? Para onde que ele está conduzindo a mulher? A mulher depende dele ou depende de Cristo? Como é que é isso? A mulher se torna uma seguidora dele ou uma seguidora de Cristo junto com ele? Terceiro, ele facilita a mulher viver os dons e habilidades dela? Ou ele às vezes tem uma invejinha? Porque às vezes uma coisa Deus está usando ela e ele fala, isso acontece. Nós somos pecadores, isso pode acontecer. Quarto, ele tem iniciativa, mas não quer dizer que a mulher também não pode tomar iniciativa e falar assim, olha, eu pensei nisso aqui, vamos fazer isso. A mulher também tem que ter iniciativa, mas o padrão é o homem tomar iniciativa, mas a mulher não tem que ser passiva. O homem ser líder não quer dizer que a mulher tem que ser passiva, porque se ela for totalmente passiva, ela entra como um capacho, e está errado, certo? 5, ele vai decidir quando tem desacordo. 6, ele expressa o amor com abraço, com elogio, ele é romântico. Maridões, tem que levar ela para sair. Deixa as crianças. Tinha que ter um ministério da igreja, pastor Nilton, só as pessoas, e vocês ajudarem um ao outro. Fala assim, ó, esse sou eu, beleza, traz as crianças para cá. Comprei pipoca, suco, vai na benção. Se quiser que dorme aqui, tá beleza, depois a gente, né? Os casais precisam ter tempo para namorar, para ficar junto, porque senão fica só um homem e mulher vivendo paternidade e maternidade. Pastor, não tem dinheiro, come um cachorro quente. Mas mostra para ela que você está ali interessado em namorar com ela. Você quer sair com ela. Não fale de dinheiro, não fale de problema, não fale dos filhos. Fale de vocês. Fale de planos de vocês. De vocês. Do amor de vocês. Tá? Precisa, pelo menos, quantas vezes? O ideal era uma vez por semana. Amém? Não, amém? Uma vez de semana. Dá muito trabalho criar criança. Dá muito trabalho. Então precisa ter uma folguinha. Precisa dar uma saída. Precisa, sabe? Ficar longe do celular.
Graças a Deus pelos avós nessa hora, né? O homem toma a iniciativa da educação dos filhos. O homem tem que agir com gentileza. Cadê os homens que abrem a porta do carro para a mulher? Cadê o homem que quando vem a pessoa servir, ele que chama o garçom, ou ele que puxa a mesa? Nós precisamos ter essas coisas. Nós somos os homens que Deus fala que é o modelo da nova criação que Ele está fazendo quando Cristo voltar, ou não é? Sim! Nós somos a nova criação de Deus, redimida por causa da fé em Cristo. Nós temos que ser cavalheiros, gentis, cordiais. Não tem nada a ver com a cultura não, mas é um coração que age com amor. Começa a fazer isso. Nós precisamos agir assim. Gentileza com as esposas. Nós precisamos pedir perdão para elas e admitir que erramos. Nós precisamos fazer isso. Falar, olha, eu falho, me perdoa. Deus está trabalhando em mim, nessa área aqui. Desculpa, estou mal. Me ajuda. Me perdoa, ora comigo. E por último, os homens casados têm que supervisionar a devoção da família e a condução delas ao culto. Tá? Comunhão e devoção. O homem é responsável de levar a família à igreja. Nós somos responsáveis de leitura bíblica, as músicas que elas ouvem e oração. Amém? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos, Senhor. Senhor, é impossível sermos os maridos que o Senhor nos chamou para ser, se não for pela presença e pelo poder, pela ação do Espírito Santo. E nós não podemos viver isso, Senhor, se não for com a Tua palavra. Senhor, todos nós aqui, os homens casados, os solteiros, os meninos, os adolescentes, os jovens, Senhor, volta o nosso coração para a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos encher das Tuas verdades, do Teu amor, e que nós sejamos comprometidos com a nossa família. Que cuidemos bem de todos, mas servindo ao Senhor. Oh Deus, perdoa os pecados dos maridos, Senhor. Perdoa nós, homens, como falhamos com as esposas, quando falhamos com os filhos. Perdoa quando nós falhamos também no nosso compromisso com a igreja. Perdoa, Senhor, quando nós não cuidamos bem da devoção da nossa casa. Nos perdoa quando não há oração contínua em nós, dentro da palavra. Senhor, vem nos renovar com o Teu Espírito. O Senhor nos chamou para andar na Tua presença e para dar fruto, Senhor. Ajuda-nos a liderar, a prover e a proteger a nossa família que o Senhor nos deu, Deus. Seja conosco, nós não podemos fazer isso sem o Senhor conosco. Fala conosco na palavra, Senhor. Inclina o nosso coração sempre para orar quando tivermos momentos difíceis em casa, e que os nossos filhos possam aprender a depender do Senhor. Guarde, Senhor, as famílias dessa igreja, no poder do Espírito Santo. Amém.